vivo no Face e ao vivo no Insta. Esperar agora. Pode começar. Pode começar. Uma boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja os abençoando grandemente neste final já de dia, né? Estamos aqui às 19 horas e 37 minutos. O Senhor tem nos guardado, nos abençoado, nos sustentado até hoje. É uma alegria ter todos aqui, aqueles que têm já acompanhado conosco toda quarta-feira ou nos acompanhado em outras lives no domingo pela manhã e também à noite. Nós estamos toda quarta-feira estudando aqui os Salmos dos Degraus, os Salmos do 120 até o 134. São 15 salmos chamados os Salmos dos Degraus. Alguns vêm com um título de O Cântico de Romagem, também faz parte destes salmos, né, do título destes salmos. E nós vimos aqui o Salmo 120, começamos na primeira quarta-feira, no Salmo 120, o Salmo 121 e hoje o Salmo 122. Eu estou com o texto aqui no computador, então nós vamos ler esse texto. Vocês vão abrir a Bíblia, vão deixar aberta lá no Salmo 122 e eu vou fazer a leitura aqui do verso 1 até o verso 9. Nós chamamos de verso porque são poemas, né? São cânticos. As suas estrofes estão em forma de poesia, então nós chamamos de verso. Salmo 122, verso de 1 a 9. Nós vamos fazer a leitura e logo depois estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento, por esse período de estudo que nós estamos tendo a oportunidade de poder estudar aqui a palavra de Deus e os irmãos poderem estar acompanhando, aprendendo, né? Nós aprendemos juntos aqui com a palavra de Deus. Então, eu vou ler o Salmo 122, aqui do verso 1 ao verso 9, e logo depois estaremos assim orando. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Nós vamos orar nesse momento e aí em seguida daremos início ao estudo da palavra de Deus, aprendendo da essência desse texto, tirando lições importantes da visão do salmista quanto ao que ele escreveu, né? Isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas havia um contexto e um momento em que o salmista escreve esse texto juntamente com o povo que fazia a caminhada. Então nós vamos entender isso passo a passo e logo depois da nossa oração. Vamos orar, irmãos.
Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de nessa quarta-feira, mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, podermos estar juntos com todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm se conectado conosco aqui para poder ouvir da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua instrução, pela orientação do teu Espírito, pela iluminação do teu Espírito à nossa mente, ao nosso coração, para aprendermos juntos e tirarmos lições importantes da tua palavra. Nos ajuda para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te pedimos, oramos e agradecemos e também te pedimos pelo perdão dos nossos pecados. E oramos tudo isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Queridos irmãos, esse é o Salmo 122, é o Salmo que nós procuramos destacar um título para ele. É o Salmo da alegria da comunhão. Alegria da comunhão. Nós pedimos que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer os versos desse texto. Lembrando que, infelizmente, nós não temos tempo para trabalhar verso a verso nos mínimos detalhes, com extrema profundidade. Não dá tempo, exige bastante tempo para isso e nós não temos. Mas o que trazemos aqui toda quarta-feira é um resumo da essência do que é o texto dos Salmos, o que o salmista estava vendo, o que ele estava sentindo, o que o povo fazia naquela época com a declaração dos Salmos, com o cântico dos Salmos, para onde ia. Então aqui nós estamos destacando nesse Salmo dos Degraus, já toda quarta-feira, acerca da caminhada, da peregrinação que o povo fazia até o templo de Jerusalém, que ficava no Monte Sião. E ele é chamado Salmo dos Degraus, pelos degraus também que havia na subida ao templo, e o povo ia cantando, orando ao Senhor, com cada verso que já tinha sido composto pelo salmista, aqui no caso o salmista Davi. Então nós vamos tirar lições importantes, lições práticas para a nossa vida acerca desses salmos. Já fizemos isso com o Salmo 120. Já trouxemos também uma mensagem importante do Salmo 121. E agora o Salmo 122, eu trago o título para os irmãos, Alegria da Comunhão. Então, vamos aos dois primeiros versos, acompanhe comigo na sua Bíblia. Os dois primeiros versos aí do poema são escritos para a ida dos peregrinos até Jerusalém, né? E também destaca aí o final da sua caminhada, porque eles vão e chegam diante de Jerusalém, e nós vamos ver em detalhes aí acerca das portas, o texto vai destacar isso, né? Alguns intérpretes aqui defendem a alegria do salmista, né, como ponto principal, pela sua volta também ao lar, não só a ida à casa de Deus, mas a volta ao lar, e por recordar a sua peregrinação à casa de Deus. Então, os versos 1 e 2, na visão de alguns estudiosos, irmãos, se destaca a alegria da caminhada, pela expressão na tradução que tem na maioria das Bíblias. Eu não sei se vocês lembram aí, quando eu comecei a fazer a leitura aqui do texto, eu comecei dizendo assim, no verso 1, alegrei-me naqueles que me disseram. Não é a tradução que você tem na sua Bíblia, não é a tradução atualizada ou a corrigida, uma outra tradução, a NVI. Essa aqui é uma outra tradução com base no texto hebraico, né? O apoio dela foi estudado e escrito por João Calvino. Ele era um perito nos textos originais, no texto hebraico, então ele nos dá com profundidade esse entendimento acerca de por que o salmista, provavelmente, segundo a tradução que nós temos mais comum, de não ter falado aí, vamos à casa do Senhor, né? Mas sim, alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me não quando me disseram, mas alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, na visão de alguns estudiosos, como eu cito aqui, se destaca, em primeiro lugar, a alegria da caminhada, né? Vamos à casa do Senhor. Então,
é dito aqui que o salmista se lembra da alegria quando se reuniu ao grupo de peregrinos chegando ao templo. E eles diziam, assim que eles chegam lá: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E aqui vale destacar um detalhe de interpretação, que é isso que eu quero dizer para vocês sobre esse início, né? Sobre as palavras do povo ao salmista, porque na tradução comum, alegrei-me quando me disseram, alguém disse a ele, deu uma notícia e ele se alegrou, né? E eu quero destacar aqui esse detalhe de interpretação sobre essa palavra do salmista na ida ao santuário de Deus, aonde eu coloco aqui desde o início que a melhor expressão aqui seria justamente: alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus tinha dito a Moisés aqui, irmãos, que um dia o seu santuário teria um lugar definido e permanente, né? Onde a arca repousaria, e essa arca manifestava ali a presença de Deus, e o povo ia adorar ao Senhor, e a arca era o ponto importante para essa adoração. E havia essa promessa de Deus a Moisés, porque desde o tempo do próprio profeta, por mais de 1000 anos, a Arca da Aliança foi levada de um lugar para o outro, né? Como se fosse, aqui podemos chamar de uma peregrina, assim como é o Salmo dos Peregrinos. Mas agora, nesse momento aqui, ela foi revelada a Davi, e depois você vai ler o texto com mais calma, lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, nos versos 10 e o verso 18, onde é destacado nesses dois versículos aí, 10 e 18, para Davi, e ele instrui a Salomão a construir esse templo, agora que será fixado num lugar só, não mais a arca vai estar peregrinando, andando com o povo de Deus para parar no monte e lá ser adorado, e depois de um tempo seria levado a um outro lugar. Agora Davi recebe de Deus a orientação, a palavra final, e vai para Salomão, seu filho, e dá a instrução de como seria construído esse templo e o local para a arca. Isso vai estar lá nesse texto aí de 1 Crônicas 28, os versos 10 e 18. Então, Davi sabe aqui agora que o Monte Sião seria o local em que Deus queria sua arca. É lá, naquele lugar, que seria construído o seu templo. Então, o destaque aqui para esses versos não é necessariamente a volta do salmista, conforme eu falei que os estudiosos pensam, colocam aqui sobre a alegria da ida ao templo e a volta para casa. Não é necessariamente a volta do salmista e dos peregrinos aos seus lares, conforme a versão alegrei-me quando me disseram. Porque nessa versão aqui de alegrei-me quando me disseram, o salmista parece dizer apenas que ficou alegre com aquilo que lhe foi dito, com aquilo que ele ouviu. Mas quem disse, e sobre o que disse, que foi o povo, né, a Davi, podia de repente não concordar ou estar insatisfeito com a notícia do oráculo de Deus. Você pode trazer isso para um entendimento melhor, é você dar uma notícia para alguém que vocês vão para um determinado lugar, e essa notícia que você dá, você pode dar, mas você pode no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, não estar satisfeita de ir para lá. Então, essa expressão, alegrei-me quando me disseram, né? O salmista se alegrou no momento em que disseram a ele, vamos à casa do Senhor. Mas a tradução melhor aqui, João Calvino nos dá acerca da frase, né, que seria mais interessante e correta, e nós vamos ver por quê. Alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a notícia que ele ouve aqui dos peregrinos, os peregrinos podiam ter dado essa notícia a ele, mas não estarem no fundo satisfeitos. Não podiam, de repente não estariam conformados a ser aquele lugar, ou para ir àquele lugar, ou até alguns inconformados com Deus por alguma coisa, né? Porque o próprio povo de Deus já era um povo de dura serviço, um povo de difícil pastoreio. O próprio Senhor Jesus diz isso, o próprio Deus destaca isso no Antigo Testamento, dizendo que esse povo era um povo de dura serviço. Então, alegrei-me quando me disseram, né, essa expressão comum,
nas versões que nós temos, o salmista parece dizer aqui: fiquei alegre com o que me foi dito. E o que me foi dito me tornou alegre, mas quem me disse podia não estar alegre, podia não estar satisfeito, tá bom? Então, o texto, segundo o texto aqui, né, conforme agora o original, a expressão do texto no início que eu falei para vocês traz a ideia de Davi confirmando que sentiu em seu coração uma dupla alegria. Agora, não só uma alegria única, daquele que ouve e se alegra com aquilo que ouviu, mas quem disse pode não estar satisfeito. Mas alegrei-me naqueles que me disseram: vamos à casa do Senhor. Né? Calvino nos explica que há uma confirmação mais profunda nessa frase, aonde Davi sente no coração uma dupla alegria. E qual seria essa dupla alegria? A primeira é porque ele viu que todo o povo aqui concordava em obedecer ao profeta, que declarou que o Monte Sião seria o local de Deus, que Deus queria para a adoração, para cultuarem a ele. Então, Davi, quando dá a notícia para o povo: olha, o Monte Sião será o lugar de adoração definitivo, o local final, onde o templo será construído, e é lá que vamos adorar ao Senhor. Por isso que a primeira expressão poderia gerar uma dificuldade, no sentido de que esses irmãos poderiam ouvir e não estar satisfeitos, né? não ficarem satisfeitos, ou não darem ouvido ao oráculo de Deus, que era o próprio Davi, o profeta. Então, por isso, em primeiro lugar, a melhor versão seria aquela que eu falei no início. Por quê? Porque primeiro ele vê que todo o povo concorda e obedece ao profeta quando declara ali, quando diz para eles que o Monte Sião seria o local que Deus escolheu para cultuar. Esse é a primeira razão. A segunda, né, seria que os que deram essa notícia estavam cheios de alegria. Veja, na primeira versão, alegrei-me quando me disseram. Bom, quem me deu a notícia poderia não estar satisfeito. Mas agora o entendimento de Davi é que esses que deram a notícia estavam cheios de alegria. Ou seja, agora temos um lugar definido para adorar em comunhão. É como se dissesse: Davi, partilha da nossa alegria, porque estamos obedientes ao Senhor, de que a arca seguirá para o monte, estará no Monte Sião, no templo, e nós estamos satisfeitíssimos com isso, porque é assim a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E você, como um oráculo de Deus, você nos disse, e não estamos contra você. Nós estamos a seu favor, alegres e em comunhão com você por causa disso. Então, por isso, a melhor tradução aqui do verso 1 é: alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me naqueles. A alegria de Davi foi partilhada intimamente por ver que já era da alegria do povo saber onde a arca iria pousar definitivamente. E que essa comunhão se daria por conta do povo, de Davi, de ter o seu líder, e que a sua satisfação e alegria era porque Deus estava com eles e queria essa adoração desse jeito, dessa maneira, naquele monte, naquele templo, né, e sua arca repousando ali. Por isso, alegrei-me naqueles que me disseram. Né? Ou seja, a minha alegria, Davi diz, tem comunhão com a alegria deles. Esse é o entendimento. A minha comunhão, a minha alegria tem comunhão com a alegria deles. Nós estamos partilhando do mesmo desejo, da mesma vontade, do mesmo júbilo, do mesmo de um desejo profundo de obedecer ao Senhor quando Ele estabeleceu o local para a sua adoração. Podemos aplicar, claro, a nós essa verdade de que Deus, por seu Espírito, como Ele faz aqui com o povo, não apenas inflama o nosso coração com obediência à sua palavra, né? Não reclamamos do oráculo, assim como fez o povo de Deus aqui, não se queixaram a Davi. Davi, vai para muito longe, vai para muito alto, vai ser complicado, nós vamos ter que construir um templo, ajudar. E não houve isso, houve uma alegria mútua, né? Uma comunhão, um partilhar da alegria. Então, o Espírito Santo de Deus não apenas inflama o nosso coração à obediência à sua palavra, mas também produz o mesmo desejo sobre outros irmãos.
para que a nossa união seja na mesma fé. Então, a notícia que o líder dá é ouvida pelo povo, o povo se alegra e o líder partilha da alegria do povo com a alegria dele, que agora tudo está em paz, tudo está em comunhão, tudo está na mesma fé. Então, a nossa primeira conclusão aqui, que trazemos nesses primeiros 2 versos do início do Salmo 22, do Salmo 122, é plena alegria pela comunhão em Deus. O que se define, o que termina aqui, esse partilhar da notícia que Davi dá ao povo e da resposta que o povo dá a Davi, né? E Davi traduz isso justamente no primeiro verso, que mais uma vez eu quero repetir para vocês: alegrei-me naqueles, alegrei-me neles, né? Alegrei-me naqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a primeira conclusão aqui para esses 2 versos é que houve plena alegria pela comunhão em Deus. Do povo de Davi para com Deus, eles estavam todos em comunhão. O Senhor estava satisfeito com a alegria do povo, com a alegria e obediência do povo e também de Davi. E o povo e o rei Davi estavam em plena comunhão, satisfeitos e felizes para com a decisão de Deus, para com aquilo que Deus tinha determinado para eles. Então a primeira conclusão é plena alegria pela comunhão em Deus. Assim, irmãos, como essa mesma fé foi aqui demonstrada por Davi, junto com o povo, eles demonstraram também a admiração por Jerusalém. E aí vocês vão olhar dos versos 2 ao verso 5, o quanto é expresso de admiração por esse templo, por esse lugar de habitação de Deus agora permanente. Eles vão parar lá, eles não vão ficar andando como antes, né? Armando a tenda da congregação e adorando ali, mas depois tinham que sair, iam para outro lugar. Agora não, agora eles podem expressar a admiração por Jerusalém aí nos versos 2 a 5. Conforme o texto, irmãos, vemos Davi e o povo aí parados quando eles chegam até a cidade de adoração, né? Eles estão parados diante da cidade, contemplando os seus muros e sua fortificação. Eles olham e se maravilham. Mas por que eles fazem isso, né? Quando eles plantam lá o pé diante das portas de Jerusalém? Por que eles fazem isso? Vou trazer aqui algumas razões para os irmãos. A primeira, em primeiro lugar, eles ficam admirados aí a fortificação, os seus muros, e se maravilham, porque Jerusalém é o centro religioso da nação. Se você vê aí os versos 3 e 4, você vai ver o destaque aí no texto dizendo que Jerusalém está construída, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, que convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Então está aí o centro religioso da nação, o momento de adoração, de culto ao Senhor, né? Está descrito aí nos versos 3 e 4. Davi deixa claro aqui nesses versos, né, em primeiro lugar, como eu falei, deixa claro aqui que Jerusalém é a cidade que Deus indicou como lugar da ministração da sua palavra, por meio dos profetas e também dos sacerdotes. E era onde o povo iria se reunir para ouvir os seus mandamentos e também para cultuar ao Senhor, para adorá-lo. Então essa é a primeira razão deles estarem maravilhados diante das portas, né? Versos 3 e 4, como eu falei, descreve o texto com relação ao centro, a Jerusalém ser o centro religioso de adoração ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, vocês vão ver agora o verso 5, né? Jerusalém é o centro político. Olha, era o centro religioso, agora é o centro político. E esse centro político é descrito aí no verso 5, quando o salmista diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, o que é que eles celebram aqui? Eles celebram o fato de que Deus indicou Jerusalém como lugar de reis, e aonde o povo se reunia para julgamentos, né? Percebemos aqui no verso 5 2 ofícios juntos que aparecem aqui nessa cidade: o de sacerdócio
e também o de reinado. E isso também, claro, era motivo de grande júbilo e de alegria, tanto para Davi quanto para o povo. Uma observação importante aqui, irmãos. Vejamos o porquê da expressão lá no verso 2, né, no verso 2, aonde a frase ali no verso é: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Por que essa expressão? Porque além da vontade de Deus estabelecer ali o seu santuário, o povo estaria na presença do Senhor em segurança. Porque até então eles andavam mudando de lugar, como peregrinos, né? O lugar de adoração era quase o tempo todo mudado, saíam daqui para ali, de lá para acolá. Mas Deus agora estimulou o povo a orar por um local fixo para a arca do Senhor, para estabelecer a sua habitação e aonde ele iria ficar para ser adorado. E quando finalmente isso acontece, nós vemos aqui o salmista e o povo reconhecendo com gratidão, olha, não com insatisfação, como parecia a tradução do primeiro verso quando falamos no início, mas reconhecendo com gratidão e com alegria que agora os seus pés iriam permanecer firmes e seguros dentro de Jerusalém. Agora eles tinham segurança em Deus, não iriam peregrinar mais. Pesquisando, queridos irmãos, outros textos aqui, quando eu estava estudando esse Salmo 122, pesquisando outros textos, como por exemplo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, você pode anotar aí e verificar lá depois, nós veremos lá a Arca da Aliança durante um bom tempo em Siló. Mas esse tempo que a arca passa lá em Siló, nós vamos perceber durante os relatos de outros textos, lendo toda a história, que não havia nenhuma promessa de Deus da permanência dessa arca nesse lugar, lá em Siló. Por quê? Não era ali o local de permanência da arca para adoração ao Senhor. Deus não tinha definido que seria ali. Mas sim, eu vou mostrar aos irmãos aqui onde era a promessa do local. Vocês depois, ou no momento se puder, abra no Salmo 132. E aí você vai ver lá o verso 14, Salmo 132, verso 14, sobre o Monte Sião. A definição de onde Deus queria repousar a arca. Diz o texto lá do verso 14: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois eu o preferi. Então está aí a vontade do Senhor, no sentido do Monte Sião e não de Siló ou de um outro lugar que a arca já havia passado e que havia peregrinado e parado em determinados lugares para o momento de adoração ao Senhor. Certo? Salmo 132, verso 14. O salmista também vem destacar algo importante aqui. Ele destaca as tribos, lá no verso 4. Lá quando falou do centro religioso, como eu citei aí acima, essas tribos, quando elas viriam agora de todas as partes, porque Deus, por sua própria boca, os convidou para as santas assembleias, para o ajuntamento solene que seriam feitas ali em Jerusalém. E esse ajuntamento aqui, irmãos, não seria inútil, não seria sem proveito. O povo não iria lá por estar lá, porque era um centro religioso, bonito, os muros, a estrutura de Jerusalém, ficariam lá e falariam no nome de Deus. Não era isso. Mas Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, determinando e designando aquele lugar para o seu culto, para ser cultuado. Então aí o ato de se render glória a Deus por parte do povo e por parte de Davi é o grande propósito desse povo. É o grande propósito do povo de Deus. E esse é o grande propósito da nossa adoção, né? É render graças ao Senhor. Esse também é o propósito de todos aqueles que são chamados de todas as nações para renderem graças ao Senhor. Então, essa promessa, né, ela foi cantada no Salmo 132, que o povo lá se gloria confiadamente de que um dia seus pés repousariam seguros e em solo firme, como é a expressão de que eles pararam seus pés diante das portas de Jerusalém. Ou seja, tanto ali quanto na igreja hoje, né, tanto no Antigo Testamento com esse povo de Deus, quanto na igreja hoje de Cristo, nós,
da igreja moderna, da igreja dos nossos dias, o verdadeiro Emanuel, com eles, como estava ali o Cristo já, está também conosco. O Senhor nos dá essa profunda alegria e essa segurança de estarmos na sua presença permanentemente. A alegria daquele povo era de ter fixado os seus pés diante das portas de Jerusalém e ter dito: pronto, finalmente nós chegamos ao lugar de descanso, agora nós vamos adorar ao Senhor permanentemente aqui, não vamos andar mais. Para os nossos dias, para mim, para você, para a igreja de hoje, é o mesmo processo. Agora a nossa alegria e segurança é de estarmos permanente na presença do Senhor, não é? Lembram lá de João capítulo 4, acerca da conversa, do diálogo ali de Jesus Cristo com a mulher samaritana, né? Dentro daquele diálogo, aquelas perguntas e respostas do Senhor e aquela mulher, e entre elas estava: aonde adoraremos por parte do Senhor? Que ali, onde é finalmente o lugar de adoração? O local de adoração, as portas de Jerusalém, ou o próprio Jesus, quando já usou a metáfora nos seus evangelhos, dizendo que ele era a porta estava diante dos seus pés, ali diante do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e soberano. Os adoradores, o Senhor Jesus diz ali, me adorarão em espírito e em verdade. Então agora a preocupação do povo não era de adorar como peregrinos, de lugar em lugar. Agora eles tinham permanência, firmeza, segurança de haver um só lugar de adoração. Para nós entendemos também que agora nós não adoramos aqui ou ali, mas nós adoramos o único Senhor soberano dos céus e da terra. E nós temos um local fixo para adorar. Ah, pastor, então é na minha igreja de São Paulo, é lá na minha igreja de fulano tal. A questão não é geograficamente o local, como foi ali no Antigo Testamento. Mas hoje, o local de adoração é diante do Senhor. É diante dos pés do Senhor. Diante da porta da salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta de salvação. Ele é a porta de Jerusalém. Ele é o templo. Ele é a arca. Ele é o Deus Altíssimo a quem devemos adorar. E por isso, diante dele, assim como o salmista aqui, o povo estava feliz de ter achado um local seguro para adoração, nós hoje temos um local seguro de adoração. É diante de Deus. É diante do altar do Senhor. É diante do próprio Senhor Jesus Cristo, no qual, antes de nos ter resgatado, nós adorávamos qualquer coisa, aqui e ali, não tínhamos paradeiro. Agora nós temos. Agora não temos mais mediadores, né? Como em algumas religiões, dos quais eu não sei se você já foi adorador de uma outra religião, mas se caso você tenha sido, você estava em vários lugares, você andava feito peregrino. Agora não. Jesus diz: vocês adoram a mim em espírito e em verdade. Esses são os meus adoradores, estarão diante de mim, me adorando, estarão pondo seus pés diante das portas de Jerusalém e da porta que sou eu, o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, isso nos leva à segunda conclusão aqui do salmista e do povo, né? A primeira, lembrando aqui, foi a plena alegria pela comunhão de Deus. Notícia do salmista de onde seria o lugar da adoração. O povo aceita, recebe com gratidão, devolve a mesma alegria compartilhando com o salmista. O salmista se alegra com o povo e eles têm uma alegria mútua, uma comunhão em unidade por causa daquilo que o Senhor determinou. Então eles tiveram plena alegria pela comunhão em Deus. Essa segunda aqui, eles param nas portas de Jerusalém, e o que vimos aqui até aqui, o que o texto nos explicou, a segunda conclusão é plena alegria e segurança, porque o texto nos leva a entendermos que eles agora estavam com os pés firmes, seguros diante do Senhor, não só das coisas externas que haveriam de ir de encontro ao povo de Deus, e que Deus livrava eles dos seus inimigos. Não era só de estar peregrinando e passando por lugares difíceis, até porque Jerusalém agora é aquele templo suntuoso e completamente seguro, né? Os muros ainda são vistos hoje enormes, gigantescos ainda. Nós nos assustamos quando vemos, mesmo que pela televisão, né?
Quem não gostaria de ter o prazer de poder chegar bem perto daquele muro de Jerusalém? Eu sonho com isso, de poder, um dia, quem sabe, eu ir a Jerusalém e contemplar aqueles muros e ver como Deus mandou construir aquela fortaleza, aquele templo para adoração ao Senhor. Ali dentro ficava a arca do Senhor, era ali dentro que o Senhor era adorado. Então, essa segunda conclusão aqui, ela nos traz plena alegria e segurança em Deus, assim como trouxe a vida do salmista, assim como trouxe a vida desse povo. Nos versos 6 e 7, irmãos, Davi ora pela prosperidade da igreja. Vocês vão ver aí no texto, né? Em toda a sua extensão. Ele não só ora por uma parte da igreja, ele não só ora por um determinado grupo da igreja, mas ele ora pela prosperidade da igreja em toda a sua extensão. E ele exorta o povo a suplicar pela paz, né? Orar pela paz de Jerusalém, dentro de seus muros. Por que também dentro dos seus muros? Porque essa é a definição do salmista. Ali é a casa do Senhor. Vamos orar pela paz na casa do Senhor. A sua oração é que de todos os lados a bênção divina cercasse e fortificasse aquela cidade santa. Por quê? Porque isso não só traria a condição de alegria e felicidade, mas eles também, todo o povo, assim como Davi, desfrutariam de outras bênçãos da parte de Deus. A sua intenção aqui, maior, era de estimular a súplica. Estimular o povo a suplicar, a estar orando, rendidos, temendo e tremendo diante do Senhor. Deixando aqui o coração do povo preocupado com o bem-estar, não só material, mas principalmente espiritual de toda a igreja. Que todos, era o desejo de Davi, que todos cultivassem a preocupação não só pelo templo, porque era a casa de Deus, mas pelas pessoas que hoje somos chamados de templos do Senhor. Não era mais o templo feito por mãos humanas, não é? Como foi feito aqui o templo na época de Davi, de Salomão, seu filho. Mas agora nós somos o templo do Senhor, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então o povo aqui é incentivado a cultivar essa preocupação em meio às súplicas e às orações ao Senhor para o bem-estar da igreja, para o bem-estar da estrutura, que era aqui o templo do Senhor, mas principalmente pelas pessoas. E ele faz isso aqui encorajando o povo à oração perseverante, a uma oração sem cessar, como Paulo diz no texto bíblico. Uma oração sem cessar, orai sem cessar. E fazendo isso com toda súplica ao Senhor. Então, é o que temos entendido e visto, o que o salmista tem nos ensinado nesse texto, irmãos. Foi essa aqui a cidade que Deus escolheu para mostrar a sua excelência, né? Uma prosperidade aqui que se traduz numa igreja próspera espiritualmente, permanecendo no coração desse povo a unidade, a comunhão e a fé pelo amor a Deus. Essa era a base. Essa era a base trazida aqui pelo salmista no texto aí dos versos 6 e 7. O desejo do salmista de orar e de incentivar o povo a orar era que orem pela estrutura do templo, orem pela igreja do Senhor, mas orem principalmente pelo povo. Se preocupem uns com os outros. Ora pelo teu irmão. Cuida dele espiritualmente. Ora por ele, intercede por ele, suplica por ele. E quando ele precisar, esteja junto. Esse era o desejo de Davi aqui nesse salmo, né? O que nos leva aí, irmãos, aos versos 8 e 9, né? Que nos levam ao final do Salmo 122. Nos versos 8 e 9, existem duas causas importantes aqui, que eu quero destacar para os irmãos. A primeira causa, ela está no verso 8. Né? Que causa é essa? Eu vou dizer aqui. A causa do verso 8 é que essa prosperidade se estendesse a todos os filhos de Deus, porque o termo aqui, irmãos, que o salmista usa, entende-se aqui inegavelmente a todos os crentes, se estendendo a todos eles, sem ficar nenhum de fora. A prosperidade deveria se estender a todos os filhos de Deus. Era uma preocupação com toda a igreja, o coração de Davi tinha.
uma preocupação com todos, sem deixar ninguém de fora. Uma aplicação muito prática e importante para os nossos dias, né? Que muitas vezes temos igrejas divididas, igrejas de grupo, igrejas que o irmão fulano de tal não cuida bem do outro fulano de tal, porque não gosta dele, ou não simpatiza, ou não tem nenhuma empatia por ele, e assim vai. Aqui não, a preocupação de Davi era com todos, e incentivavam todos a se preocuparem uns com os outros. Essa igreja, né, foi essa igreja que ele abraçou com um sincero afeto no coração. Davi amava essa igreja a ponto de incentivá-los a se preocuparem espiritualmente uns com os outros e a também orarem uns pelos outros. Aonde ele cita também a paz. Né? A paz falada aí no verso 7 não era proveitosa apenas para Davi. Ele não era egoísta, ele não estava pedindo para que orem pela paz de Jerusalém e pela minha paz. A paz aqui entendida no verso 7 não era apenas para o rei Davi, não era apenas para o seu reinado, para os seus súditos, não era apenas para o seu governo, mas a paz aqui era para toda a igreja. Nós precisamos orar por toda a igreja no sentido também da paz. Desejar a paz a toda a igreja, não apenas aquela paz de saudação, na qual costumamos dizer a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma graça de bênção, né? Que a gente está dispensando ao nosso próximo, como que Deus te abençoe. A graça de Cristo está entre nós, estamos partilhando dessa mesma paz, a graça e a paz. Mas aqui há uma paz para toda a igreja em todos os sentidos, em todas as áreas da vida espiritual de cada crente naquele lugar. Então, essa é a primeira causa que está aqui no verso 8, que essa prosperidade de paz se estendesse a todos os filhos de Deus, a toda a igreja. A segunda causa está aí no verso 9, que terminamos o texto com ele, né? Quando ele diz assim: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse texto aqui, queridos e amados irmãos, está relacionado ao culto divino, a preocupação de Davi pela casa de Deus no sentido do bem que ele busca era no sentido do culto. Davi se preocupava com a igreja de Deus no sentido de culto, como é que os irmãos estão cultuando, como é que essa igreja está cultuando a Deus, como é que eles estão adorando, é a maneira correta, é a visão correta, é a visão bíblica, é a instrução de Deus para a adoração, é isso que ele estava preocupado. Essa adoração aqui, vinda do coração de Davi, é que para o povo era que tinha que ser e permanecer íntegra essa adoração, sem mancha e sem mácula. Lembre-se daquele dos filhos de Arão que levaram fogo estranho para o altar e foram consumidos. Então essa é a preocupação também de Davi aqui no sentido do culto público ao Senhor. Se eles não tivessem uma adoração sincera, se não tivessem uma adoração íntegra, iriam cair em ruína. O povo ia ficar arruinado, Jerusalém cairia também em ruína, não é? Se não continuassem equilibrados. Se a salvação, queridos irmãos, é a aplicação agora do que Davi está dizendo no verso 9, né? Se a salvação dos nossos irmãos é considerada por nós, não é considerada por nós algo de muita importância, devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com isso. A salvação, no sentido daquele que é salvo e agora passa a adorar o Deus, se não for a preocupação com essa adoração, né, depois que ele foi salvo, tem alguma coisa errada com isso. Temos que nos preocupar com isso. Devemos, até onde pudermos, aqui como é o conselho de Davi, cultivar o interesse por parte dessa prosperidade da igreja. A prosperidade espiritual, a correta adoração a Deus, a correta e íntegra adoração ao Senhor. O culto público na correta e verdadeira adoração, assim como Jesus falou lá em João 4, os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E essa passagem aqui, irmãos, nos ensina que a igreja não é um título sem valor, mas sim que deve ser buscada como o lugar em que prevalece o verdadeiro cristianismo. Esse culto tem que ser íntegro para que ele revele o verdadeiro cristianismo, para que ele revele a verdadeira religião, o verdadeiro sentido da adoração ao Senhor.
Não é? Então, essa segunda causa aqui, no verso 9, é a preocupação de Davi com o culto público, com o culto correto de adoração ao Senhor, não só apenas por parte dele, mas também por parte do povo. Essa é a preocupação do rei Davi. A terceira e última conclusão aqui é que este Salmo dos degraus, irmãos, nos seus versos finais, nos chama a nos preocuparmos com o bem-estar espiritual de toda a igreja e também, principalmente, com a verdadeira adoração ao Senhor. É o que finaliza aqui o verso 9, né, nessa preocupação de Davi, e nos traz 122. Finalizando aqui, precisamos nos preocupar com o bem espiritual e com a verdadeira adoração ao Senhor. Esse comportamento aqui que nos mostra o salmista, né, tem mantido a igreja íntegra e firme durante todos esses séculos de evangelho. E do evangelho de Cristo, né? Não de um qualquer evangelho, mas do evangelho de Cristo. Esse evangelho aqui, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diferentemente de algumas outras religiões que levam qualquer fogo estranho ao altar do Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero concluir que esse salmo nos traz 3 pontos importantes, que eu citei desde o início, a cada fim de explicação, e agora eu resumo, para que não venhamos a esquecer do que esse salmo nos ensina. Então, esse salmo 122, esse salmo dos degraus, escrito por Davi, peregrinando junto com o povo, indo a Jerusalém por ordem de Deus, porque lá iria ser fixada, iria habitar agora o templo e a arca, e é o local onde Deus iria ter a sua manifestação sobrenatural permanente ao povo de Deus, né? E aí o povo iria adorá-lo ali em espírito e em verdade. Mas não só se preocupando em estarem firmes, mas depois que estiverem dentro do templo, eles estariam seguros e, claro, se preocupando com a estrutura, que fazia parte ali do Antigo Testamento, cuidar, o zelo da casa de Deus. E, claro, também isso se aplica a nós hoje, a cuidarmos com zelo da casa do Senhor, a termos o cuidado com a limpeza, com sua estrutura, com sua manutenção. Para isso que são os dízimos, as ofertas, né, com o amor dos irmãos, com a alegria que Paulo descreve em Coríntios, de dar com alegria, pelo zelo da estrutura onde estamos. Claro, não é o mesmo templo, não é o templo de Jerusalém, não são aquelas construções gigantescas como antigamente, mas é o local do ajuntamento solene. É o local que faz com que todas as tribos ali se unam e vão para o mesmo lugar adorar ao Senhor verdadeiramente e de uma maneira íntegra, sincera diante do Senhor. Por isso, eu concluo dizendo que esse salmo nos traz, em primeira alegria, a conclusão logo do início. Plena alegria pela conclusão, pela comunhão em Deus. Plena alegria pela comunhão em Deus. Em segundo lugar, quando discorremos o texto, a conclusão desse salmo nos traz plena alegria e segurança em Deus. Porque estamos com os pés às portas de Jerusalém e eles agora entram depois de ver a maravilhosa estrutura e estão dentro seguros. Para nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, né, da grande cidade santa, ele é a porta da salvação e nele nós estamos seguros, firmes e podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E por último, a terceira conclusão que nos trouxe o Salmo 122 é de plena paz, na qual Davi pede pela paz de Jerusalém, para que orem pela paz de Jerusalém. Esse salmo nos traz plena paz, prosperidade espiritual e verdadeira adoração em Deus. Queridos, Deus abençoe a todos os amados irmãos. Espero ter sido bastante claro, né, no entendimento do texto, na medida das minhas limitações, mas que o Senhor, espero em Deus que tenha me usado para que possamos aprender juntos e tirar lições preciosas desse salmo, para que possamos estar assim aprendendo a palavra de Deus de uma maneira mais profunda e tirarmos lições preciosas para o nosso dia a dia e principalmente no caminhar da nossa vida espiritual. Eu quero orar com você, eu quero que você, por favor,
curve a sua fronte nesse momento mais uma vez e vamos agradecer a Deus pela sua bendita palavra, pelas sagradas escrituras que tem nos edificado todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido e Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, na beleza da tua santidade. Te agradeço juntamente com meus amados irmãos e irmãs e a todos aqueles que nos acompanham e que têm visto e ouvido da tua palavra. Não a mim, Senhor, mas a ti, mas a tua escritura, que é a palavra de Deus, que é o evangelho do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela edificação no nosso coração da tua palavra. Que possamos nos sentir seguros, estarmos firmes diante da tua presença, te adorando em espírito e em verdade. Nos ajuda, nos guarda, nos livra do mal, continua nos sustentando na plena comunhão com o Senhor, para a glória e louvor do teu nome. É o que te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, rapidamente eu quero agradecer a todos aqui, quem está nos acompanhando no Instagram e também no Facebook, né? Eu peço sempre a Micaela aqui, porque a câmera não está virada para mim, para que eu possa ver os irmãos entrando, mas ela tem o cuidado de anotar. Eu quero agradecer a quem está no Instagram, a irmã Neide Ferreira, irmão Marcos André, a Sheila e Marcos, nossos queridos irmãos, a Cláudia Alves, a irmã Nadir Vandete, a Unilda, a irmã Nilda, a irmã Marluce, né? A irmã Mônica, a irmã Lúcia, a irmã Dina. Eu sempre tenho mandado para ela e ela tem nos respondido com muito carinho. A Igreja Presbiteriana Esperança, do meu querido e professor e mestre, reverendo Eduardo, né? A Virgínia, minha prima, um abraço Virgínia, Salomão, meu primo também, uma bênção, Deus abençoe você, né? A igreja também que você faz parte. Pelo Facebook, a minha amiga Cleide Maria, a Januse Erivan, que tem sempre nos acompanhado, o irmão Carlos, a Márcio Souza, ao pastor Williams, abraço, pastor Williams, Deus te abençoe, Deus te guarde, né? Abençoe teu ministério. A irmã Cleonice, a irmã Lourdes, né? A mãe do diácono Carlos, o Fábio Carlos e a minha prima Ilka, também um grande abraço, Deus abençoe você, as minhas primas, tuas filhas, que Deus abençoe a todos. Então uma boa noite, queridos, e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.